Estamos de volta para a nossa última capela. Ontem nós falamos um pouquinho sobre inferno e a gente percebeu a relação que existe entre essa palavra e a palavra alma. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre alma, mas vamos precisar relembrar o conceito de inferno. Lembre-se, inferno significa sepultura, significa cova, alguém morre e vai ser enterrado. Não significa que existe alguma coisa abaixo da gente. O termo bíblico, o sentido original bíblico, não tem esse significado filosófico ou que a gente conhece por aí de algo embaixo queimando que os ímpios estão por lá. E como eu disse para vocês, existe uma relação entre eles. Por que é que as pessoas creem no inferno dessa forma? Por causa da compreensão em relação à alma. Então se preparem, pegue a sua Bíblia e vamos agora estudar a palavra de Deus. Venha e assista mais uma vez, ou pela última vez, a nossa vinheta. Série Logos, palavra, verbo, e a gente estudou durante essa série 5 palavras, ou 5 verbos, e o que eles significam, o seu real sentido. Para isso a gente lançou mão um pouquinho do grego, do hebraico, para poder compreendê-los. Vou tentar relembrar aqui meio de cabeça com vocês. O primeiro que a gente falou foi sobre arrebatamento. O segundo, sobre predestinação. O terceiro foi sobre fé. O quarto foi sobre inferno e o quinto sobre alma. 5 palavras bíblicas onde a gente pôde aprender o seu real sentido, o seu real significado, sua verdadeira tradução e os conceitos teológicos que estão por detrás. Se você não se lembra, não assistiu, não está mais na plataforma, você pode procurar no meu canal no YouTube, Luiz Cláudio Lourenço, que tem lá também todas essas capelas disponíveis ao público, ou também nas minhas redes sociais, você pode também encontrar, tá bom? Mas olha só, vamos falar um pouquinho sobre alma, mas antes de falar sobre alma, eu preciso contar um pouquinho a história e a relação que existe entre elas. Eu fiz, como de costume, algumas anotações para não me perder no assunto, mas esse conceito era um conceito muito comum no paganismo. Qual é o conceito? De que você morre e vai para algum tipo de lugar, ou para o inferno, ou para o céu, e esse conceito ele acabou entrando no judaísmo de alguma forma. Não era de fato aquilo que eles acreditavam, mas se você perceber, quando Cristo estava aqui na terra, ele lidou com judeus de diversas formas de crenças. Por exemplo, nós tínhamos ali na época de Jesus os zelotes, que eles criam na Bíblia de uma forma, interpretavam de uma forma. Nós tínhamos os saduceus, que por exemplo não acreditavam na ressurreição, numa vida após a morte. Nós tínhamos os fariseus e nós tínhamos outras pessoas, herodianos e outros grupos ou seitas na própria época de Jesus dentro do judaísmo. E como foi que essas coisas, esses conceitos entraram? Simples. Eles abraçaram esses conceitos vindo de outros povos. E existe uma questão bem profética ali também. E aí você vai entender um pouco melhor. Para se ter uma ideia, alguns acreditavam que veio esse conceito de alma, vida após a morte, ou inferno, foi um conceito que vem através dos persas. Só que no século XX, percebeu-se que não foi bem isso. É onde entra a profecia. O livro de Daniel ele é repleto de símbolos, repleto de profecia. E o livro de Daniel diz que a influência de um povo, de uma nação, seria carregada para sempre. E que povo e que nação é essa? Os gregos. E se você pesquisar na história, na época que Alexandre o Grande vem e domina as grandes nações, os grandes povos, ele começa a implantar ou a espalhar os conceitos gregos, e isso vai se espalhando de tal forma que, inclusive na época de Jesus enfrentava isso. O apóstolo Paulo enfrentou isso, e hoje nós também enfrentamos sérios problemas. Quando a gente falou a respeito de fé, eu disse para vocês que o pensamento helenístico, o pensamento grego, ele é muito filosófico e aquela coisa toda.
O pensamento hebraico, o hebreu, ele é muito concreto, então ele pega em alguns termos bem claros, objetivos, ele coloca isso de maneira sem ser subjetiva, aquela coisa, não é místico, mas sensorial. Então o que acontece? Os gregos, profeticamente em Daniel, influenciariam as nações. A sua influência permaneceria. Período helenístico. Se você quer estudar profecia, entre em contato comigo. A gente começa a estudar capítulo por capítulo de Daniel, se você quiser, tá bom? A gente pode estudar com você, com a sua família, por chamada de vídeo ou qualquer outra coisa mais. Pode entrar em contato, vocês têm o meu número. Mas voltando para cá, isso foi se espalhando. E é muito interessante que no século XX eles começaram a perceber isso, que não foi bem os persas, mas os gregos que espalharam. E aí a gente tem a influência grega na religião judaica. Vou te dar um exemplo. Eles escreveram, houve alguém que escreveu o Apocalipse judaico no segundo século. E ali a gente já começa a perceber elementos que os gregos implantaram, ou um pensamento grego. Só para você ter isso em algo bem prático. Quando eu conversei sobre inferno, na capela da semana passada, eu coloquei 3 palavras, do hebraico e do grego. Do hebraico eu coloquei Geena, aqui no meio, tinha colocado aqui no meio, que era um vale, um lugar lá que era um lixão, pegava fogo, aquela coisa toda. O Sheol, que significa sepulcro e sepultura, túmulo, cova. E eu coloquei do lado de cá, na época, Hades. Se você não se lembra, pode procurar lá, dar uma assistida, tá bom? Novamente dá uma relembrada. Hades. E Hades significa sepultura e cova. O conceito dentro da Bíblia, a tradução verdadeira, traz esse significado. O problema é que normalmente quando a gente ouve a palavra Hades, a gente associa a mitologia. E dentro do conceito mitológico, o inferno é um lugar cheio de almas ruins. Aí tem o deus do inferno, aí tem um deus de várias coisas. Esse conceito grego, da mitologia grega, foi entrando dentro do judaísmo, a ponto da gente ainda conhecer alguns livros apócrifos, que são livros que não são canônicos, não se encontram no cano bíblico, mas alguns ainda o consideram como inspirados, que é o livro de Sabedoria, Macabeus, Enoque, e todos esses livros eles falam sobre o conceito de purgatório. Esses livros também falam sobre o conceito da oração pelos mortos. Por quê? Porque sofreram a influência pagã platônica dos gregos e que entendiam através de Platão uma alma que vive fora do corpo. Isso é um pouquinho de história para você, história breve e filosofia. Quando você estudar Platão, você vai perceber esses conceitos entre o mundo ideal e o mundo real. Então ele fala como de uma dicotomia. O que isso significa? É uma pessoa que se divide em 2 partes. Então quando esse corpo morre, a alma que está dentro desse corpo, ela então vai para algum lugar. Alguns creem que reencarnam, outros creem que fica vagando por aí, outros creem que vai para o céu ou para o inferno, alguns creem no purgatório. Então são conceitos que vão se dividindo dentro do cristianismo. E olha, pare e pense uma coisa, não existe um consenso. Você pode perceber que dentre as religiões cristãs, ou as igrejas cristãs, não existe um consenso. Eles entendem de maneira diferente. Mas hoje a gente precisa verificar qual o real significado bíblico dessas palavras, ou o real significado bíblico disso aqui. Entendendo um pouquinho dessa história, dessa filosofia, a gente vai precisar ir novamente para aquilo que a Bíblia apresenta. Então eu quero apresentar 4 palavrinhas para você. Alguns que talvez forem pesquisar aí, vão perceber um pouquinho da diferença na hora da transliteração. O que é isso? É quando eu vou escrever em nossas letras, o grego e o hebraico, às vezes você vai ver o som de F com PH, então às vezes eu vou escrever com F ou com PH e você vai achar de forma diferente. Isso não é o mais importante. O que você precisa entender é que são as mesmas palavras. No
hebraico, nós temos essa palavra aqui, ó. Nefesh, ou com F ou alguma outra variação. Essa é uma palavra hebraica. Uma palavra grega que nós temos aqui é a psique. Aí aqui também uns colocam P-S-U-C-H-E. Eu vou escrever da forma mais simples e mais fácil da gente conversar. Então eu vou escrever assim, que é uma outra possibilidade, tá bom? Psique. Isso aqui se refere a uma coisa. Eu vou escrever outras palavras que a gente vai conseguir entender melhor também. Uma delas é, no hebraico, Hayá. E a outra dela, pneuma, ok? Hebraico, grego. Vamos para alguns conceitos a respeito dessa palavra. Quais são as suas traduções? Nefesh significa corpo, ser vivo, vida. Psique significa o quê? Alguém, ser, pessoa. Isso aqui significa um corpo, uma vida, uma pessoa, alguém, eu. Esse aqui também significa alguém, uma pessoa. Esse aqui já significa uma outra coisa. Isso aqui significa ar ou fôlego. E pneuma significa fôlego. Algumas traduções, esse é o verdadeiro sentido e significado da palavra. E algumas vezes você vai perceber que essas palavras elas são traduzidas como essa aqui, como alma, e essa aqui às vezes como mas podem haver algumas diferenciações. Vamos lá. Essas palavras a Bíblia se refere como alma, essas palavras a Bíblia se refere como espírito. Nefesh significa ou é traduzido como alma, e o seu verdadeiro significado, o sentido puro da sua palavra dentro da língua hebraica é um ser vivo, uma vida, uma pessoa, eu. Não significa corpo no sentido de ser a corpo, a carne, mas significa de ser alguém. A mesma coisa acontece na psique. Significa um ser, uma pessoa, alguém. Já Hayá e pneuma significa ar, fôlego, vento. Entendeu? Significam a mesma coisa. São os equivalentes em línguas diferentes. Mas a sua tradução é muito semelhante. Você pode perceber que elas são sinônimas. Talvez você olhe e fale assim, mas pastor, para que todo esse negócio? Esses vídeos estão até às vezes chatos, eu não aguento mais, grego e hebraico. Por quê, querido? Se eu for traduzir a palavra saudade em outra língua, você sabe me dizer como é que eu traduziria? Os especialistas em inglês? Lucas, você que está aqui comigo, é o único que está aqui no estúdio comigo. Como é que eu poderia traduzir a palavra saudade? Saudade? Isso, para qualquer língua. Sei não. O Lucas não sabe, não faz ideia de como faz. Sabe por quê? Porque não existe uma tradução para a palavra saudade. Você vai pegar alguma coisa meio sinônima. A palavra saudade é uma palavra exclusivamente brasileira. E se a gente for levar isso para uma outra língua, a gente vai precisar pegar algum sinônimo, alguma coisa que se pareça com o conceito de saudade que a gente tem. Por isso que é importante a gente conhecer a língua. Porque isso aqui significa isso em nossa língua,
ok? Não é, apesar de que a gente traduza ou leia dentro da Bíblia como espírito e como alma, a gente precisa entender que quando eles escreveram, eles tinham isso aqui em mente quando estavam escrevendo. Agora, eu queria ler um texto bem básico com vocês, que é o texto de Gênesis capítulo 2, verso 7. Pega a sua Bíblia, se não pegou, pausa esse vídeo agora e vai buscar e depois você volta. Gênesis 2, 7. Gênesis 2, 7 é o primeiro livro da Bíblia. E esse livro aqui vai determinar bastante coisa pra gente aqui. Gênesis 2, 7. Está com a sua Bíblia aberta? Então leia comigo. Diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Esse texto aqui traduz para a gente o que significa alma. Por quê? Porque aqui se trata da criação do homem. Então vamos entender o processo de como Deus criou o homem. Se a gente acredita em alma, a gente precisa ir na fonte disso. Existem pessoas que não acreditam, e aí não acreditam nem em Deus. Eu os entendo, apesar de pensar diferente de você, mas respeito. Agora, se você acredita em alma, você precisa ir para a fonte disso. E a fonte disso é a Bíblia. E a Bíblia diz que como é que tudo começou? Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, lhe soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então aqui tem um cálculo matemático. Vamos lá. É meio que matemático. Foi pó da terra mais fôlego de vida, que é igual a alma vivente, que é igual a um ser vivo. Lembre-se, quando a gente está falando de alma, a gente está falando de um ser vivo, nefesh, ok? Vamos lá, se esse é o conceito de alma, pó da terra mais fôlego de vida, o que você compreende que quando uma pessoa morre? Uma pessoa morre e ela vai para onde? O que acontece com ela? Ela perde o quê? O fôlego. Se a alma é a junção entre pó e fôlego, se eu perco o fôlego, deixou de ser alma. Se eu perco a terra, deixou de ser alma. Ou seja, é impossível a alma ser alguma coisa dentro do corpo, porque a alma é esse corpo vivo. Deus soprou nas narinas de Adão, não foi uma alma. Deus soprou fôlego, ar, vento. Quando a gente vai para a tradução bíblica no grego, ele usa a expressão pneuma. E eu vou só te dar um exemplo do verdadeiro significado disso. Quando a gente tem um problema respiratório, aí o coronavírus está por aí, ele ataca os pulmões, e tem um problema que dá várias manchas nos pulmões. E o nome desse problema é pneumonia. Por quê? Porque ele está trabalhando com aquilo que trabalha com o ar dentro do corpo. Os pulmões, pneumonia, ar, pulmões. Quando você vai viajar, você precisa conferir o seu step, no carro, uma coisa que se chama pneu, para ver se está calibrado. E se não está, você precisa encher de ar. Por isso que se chama pneu. Pneumatologia é o estudo daquilo que se refere ao ar, ao espírito. Entende? Ok? Então, pneumonia e outras coisas mais para você entender. O que aconteceu foi uma junção entre o barro com o raiá, o sopro. E então o homem passou a ser. Perceba que o verbo dentro da Bíblia é ser. Realmente ele foi, a tradução que nós temos é bem isso. Ser. Ser alma vivente. O que isso aqui significa? Ser e ter é a mesma coisa? Lucas, ser e ter é a mesma coisa?
Não. Você pode me dar um exemplo prático aí para dizer para mim que não é a mesma coisa? Tipo, se eu falo, eu tenho um celular, eu não posso falar, eu sou o celular. Beleza, ótimo exemplo. Eu posso dar um outro exemplo? Ele falou assim, ó, eu tenho um celular, mas eu não sou o celular. Eu posso dizer que eu tenho um celular, mas não posso dizer que eu sou um. O Lucas tem cachorro, mas o Lucas é um cachorro? Para alguns, depende quem fala. para alguns é, né, Lucas? Mas o Lucas tem cachorro, mas ele não é um cachorro. Eu tinha um, por isso que eu não uso mais esse exemplo comigo. Meu cachorro faleceu. Felizmente meu cachorro morreu. Mas o Lucas, ele tem um celular. Você que está assistindo a gente, você tem um notebook, você tem um computador ou você tem um celular, mas você não é isso. Ou seja, nós somos alma e não temos alma. Entendeu a diferença? Se eu sou alma, de acordo com o verbo hebraico e a tradução portuguesa perfeitamente feita, eu sou alma. Se eu morro, o que acontece com a alma? Aqui a gente encontra outros textos que nos ajudam a fundamentar isso. Por exemplo, vou escrever do lado de cá. Ezequiel 18. Você pode ler, são vários textos dentro desse capítulo. Vai falar que a alma é mortal. E Ezequiel 18 diz que a alma que pecar, essa morrerá. Por quê? Porque na mentalidade bíblica, a alma é corpo, é alguém. Eu sou pecador e eu morro, então significa que a minha alma morre. Por quê? Porque eu morro. O que acontece também é que algumas pessoas têm entendido um estado de consciência. Aqui a gente percebe que a alma é mortal. Mas existem outros textos que nos ajudam a entender. E eu fiz uma lista aqui. Salmo 6, verso 5. Salmo 115, 17. Outro texto é Eclesiastes 3, 9 e 20. Um texto muito bom. Eclesiastes 3, 9 e 20. E também Eclesiastes 9, 5 a 10. O que isso aqui fala? Tudo isso fala de um estado de quase deu aqui, mas você vai entender. Inconsciência. Todos esses textos bíblicos falam que quando a pessoa morre, ela fica inconsciente. Primeiro diz que a alma morre, depois a memória no esquecimento. Alguns textos bíblicos são muito utilizados em velórios ou às vezes naquelas coroas. E eu vim de um lugar onde muitos textos são afixados ali, nesses lugares, lembrando ou trazendo uma esperança. E um deles que eu sempre li diz o seguinte: e o pó volte à terra e o espírito volte a Deus quem o deu. Quando a gente lê esse texto, a gente entende o espírito volta. E a gente pensa na alma. Mas lembre-se, espírito significa ar, fôlego. Olha a criação. E o pó volte à terra e o espírito volte a Deus que o deu. O que volta para Deus não é a alma. Eu sou a alma. O que volta é um fôlego, é o ar. Sabe essa capacidade que eu tenho, ó, de respirar? Quem deu foi Deus. Por isso que quando a gente morre, a gente dá o último suspiro. Porque a gente perde a capacidade de respirar e devolve isso a Deus. Esse poder de viver é Deus quem nos dá e nos empresta. Ou seja, a vida que eu tenho, a vida que você tem, apesar da gente às vezes empinar o nariz e falar assim: a vida é minha e eu faço dela o que eu quiser. Deixa eu te dizer, você vive uma vida emprestada. A vida não é minha, é de Deus. Porque eu só tenho vida, ou eu só sou uma alma, porque Deus me deu fôlego, Deus me deu a capacidade de respirar. Compreende? Outros textos que nós temos aqui é que os ímpios só serão destruídos ou irão para o Hades
para o inferno, ou ser destruídos com o inferno, melhor dizendo, no final, uma aniquilação final. Isso está em Malaquias no capítulo 4. Malaquias no capítulo 4, verso 1. Destruição final. Destruição do ímpio. Agora você olha e fala assim: nossa, pastor, mas você usou só texto do Antigo Testamento. Querido, Antigo Testamento é Bíblia ou não é? É. Então está na Bíblia. Mas por que eu usei o Antigo Testamento? Porque a língua do Antigo Testamento é uma língua hebraica. E o Novo Testamento, que é grego, também pensa igual, querido. Se a gente for, por exemplo, para João 11, 1 Coríntios 5, 15, 1 Tessalonicenses 4, 2 Pedro 3, verso 4, eles comparam a morte com um sono. Para você ter uma ideia, em João 11, quando é a ressurreição de Lázaro, Jesus olha para os discípulos e diz: Lázaro dorme. Os discípulos olham e falam assim: mas ele está dormindo, está bem, está tranquilo. Aí ele olha e fala assim: não, Lázaro morreu e eu preciso ir lá para despertá-lo, para acordá-lo. Querido, quando eu e você estamos dormindo, a gente não sabe o que acontece ao nosso redor. Só se a gente for acordado. Se a gente dorme, a gente não sabe. Ou seja, quando nós morremos, é como se a gente entrasse em um estado de profundo sono. Sabe uma pessoa em coma? Que ela entra em coma, 25 anos depois ela acorda? É mais ou menos a mesma coisa. Depois de 25 anos, ela levanta e já tem novas tecnologias, novos carros, as coisas são bem diferentes. A mesma coisa acontece quando alguém morre. Eu morri, entrei em estado profundo de sono, porque eu sou inconsciente, por isso que a Bíblia usa o sono como exemplo. Eu morri, estou em estado inconsciente, não penso, não vivo, não respiro, não vejo, não sinto, não sofro, acabou. Só aguardo Jesus voltar, ou para a minha vida eterna, para receber a vida eterna, ou para a morte eterna. E um texto outros três textos que eu gostaria de enfatizar é João 5, 28 e 29, 1 Coríntios 15, 1 Tessalonicenses 15, onde fala que a ressurreição e a vida eterna só acontecerão, só receberemos na volta de Jesus. Querido, essa influência que nós temos, esse conceito de alma mortal, sabe para que serve? Ele serve para que eu e você acreditemos que se a gente não fizer as coisas como algumas pessoas dizem para a gente fazer, a gente vai ficar queimando e sofrendo para sempre. Ou se a gente fizer mais ou menos, a gente vai para um purgatório. Foi aí onde a igreja, no seu período mais negro, no período medieval, conseguiu ganhar muito dinheiro, conseguiu muitas coisas, e aqui vem ideias muito equivocadas a respeito da alma, ou a respeito do inferno, ou a respeito do purgatório, porque crê-se que depois desta vida existe alguma coisa. Deixa eu te dizer uma coisa: a nossa alma é mortal, assim como o inferno tem um fim. Em Apocalipse 20, verso 11 a 13, diz que o pecado vai ter um início e um pecado vai ter um fim. Todo pecado vai ser destruído. Tudo isso vai acabar. Não é para sempre que as pessoas vão queimar no fogo do inferno. Não. Quando a Bíblia fala que ele vai ser destruído, significa que vai acabar o pecado. Imagine um céu onde ou um lugar, uma nova terra, que a gente está lá dentro e ouve os gritos das pessoas sofrendo lá fora. Você quer viver num lugar desse? Você acha justo alguém com 12 anos de idade se perder e ficar queimando para sempre, eternamente? Deus não é injusto a ponto de dizer que o inferno é assim, um fogo que se queima para todo sempre. Mas Deus está dizendo que o fogo que é para sempre é para acabar com o problema do pecado e com a morte para todo sempre. Você entende isso agora? Você entende o verdadeiro conceito de inferno? Você entende o verdadeiro conceito de alma? Filho, você é uma alma. Filhinha, você é uma alma. Não tem uma. O que volta para Deus é apenas sopro.
o último suspiro, o ar emprestado que o Senhor nos dá e que nos dá vida. Eu queria terminar com uma oração contigo. Talvez isso aqui foi um turbilhão de informações para vocês. Mas querido, Deus hoje quer falar para mim e para você que o tempo que temos não é um tempo de purgatório que a gente pode se purificar e está tudo certo. O tempo que temos é o tempo de uma alma, porque é o tempo de uma vida. É o momento em que nós respiramos, quando a gente tem origem no ventre da mãe, quando a gente sai, né? E é o momento onde nós entregamos esse ar emprestado ao Senhor, quando a gente morre. É o período de uma alma, é o tempo de uma vida. E Deus está chamando a mim e a você para estudarmos profundamente as Escrituras. Para a gente não ficar acreditando naquilo que nos dizem, mas acreditar naquilo que Deus diz por meio da palavra. Por isso, logo, conhecer as palavras, conhecer a palavra. Se você tem alguma dúvida, entre em contato comigo. Mas acima de tudo, quando você for estudar a Bíblia, estude com honestidade, com o coração aberto e sincero. Porque o que Deus vai fazer com você é revolucionário. Eu sempre uso essa expressão. Revolucionar a maneira como você pensa e a maneira como você vive. E você, está disposto a isso? Esse é o efeito da graça na minha e na sua vida. Não é um amuleto que a gente carrega para dar sorte. Não, o efeito da graça é um efeito transformador que me tira de um status de perdido para salvo. E quando me tira desse status, Cristo intercede no céu por mim. E agora Ele começa a trabalhar em mim, para que eu viva em um estado constante de salvação, recebendo a sua graça. E isso muda a maneira como a gente enxerga, muda as nossas intenções. E então, enfim, muda as nossas ações. Deus quer revolucionar você, quer revolucionar a maneira como você pensa, a maneira como você crê. E você está disposto a permitir que a palavra de Deus seja a única regra de fé para a tua vida? Feche os seus olhos e ore comigo agora. Querido Deus, para muitos isso aqui foi um pouco confuso, foi um pouco diferente daquilo que aprendeu a vida inteira. E Senhor, assim como um dia eu já pensei diferente a respeito da salvação em Jesus, que um dia eu já pensei diferente a respeito de tudo isso que eu falei, eu precisei aprender nas Escrituras, eu precisei me aprofundar no estudo delas. Que essa pessoa que está assistindo agora se aprofunde nesses conceitos da Bíblia, se aprofunde no ensino bíblico e, Senhor, prepare-a para que ela possa estar qualificada para ensinar, não acreditando naquilo que os outros dizem, mas naquilo que a Tua palavra diz. Por favor, Senhor, ajude-nos a entender os Teus verdadeiros ensinos e a Tua verdadeira vontade. E é em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Queridos, muito obrigado por estar com a gente até aqui. Que Deus o abençoe muito. Deu a última olhada, vou terminar de colocar os outros textos bíblicos. Se precisar, anote. Mas ficamos por aqui com essa série e nos encontramos na próxima. Um grande abraço.